Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos, nos aproximamos de viver a Semana Santa e o Sagrado Tríduo Pascal, e por isso queremos nos lembrar, agora, neste momento, da importância de nos prepararmos bem para estes dias que virão e que celebraremos juntos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. E nos preparar de que forma, senão pelo sacramento da reconciliação, pela confissão sacramental. Por isso, nos lembremos, em primeiro lugar, daquilo que diz São Paulo aos Colossenses. Dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Amados irmãos, o Senhor nos concede uma graça sem igual, que é recebermos de sua bondade e misericórdia infinita o perdão dos nossos pecados através da absolvição sacramental do sacerdote. E a primeira pergunta que muitos nos fazem sobre a confissão é como bem nos preparar para esse momento? Como bem preparar o nosso coração para receber então o perdão dos pecados? A Igreja usa de um método muito importante, um método difundido chamado exame de consciência. E muitos santos tomam esse método e o aperfeiçoam à sua própria espiritualidade. Por isso você encontra muitas maneiras de fazer o exame de consciência, muitas espiritualidades que têm seu próprio exame de consciência, mas nós vamos propor aqui um exame de consciência que faz parte do ritual da penitência, o ritual que a própria Igreja usa para dar aos seus filhos o perdão dos pecados vindo do próprio Cristo. A Igreja nos convida, em primeiro lugar, a nos perguntarmos como eu tenho me aproximado do sacramento da purificação, do sacramento da penitência. Se eu realmente tenho me aproximado deste sacramento com fé viva e com um arrependimento sincero, uma contrição perfeita dos meus pecados. Então, a primeira pergunta do meu exame de consciência é: para que eu estou buscando o sacramento da penitência e de que forma eu o tenho buscado? Depois, a Igreja nos convida a relembrar as nossas últimas confissões. Isso é muito importante quando você se apresentar diante do padre. Se você tem omitido algum pecado deliberadamente, por vergonha ou qualquer coisa assim, você deve contá-lo. Ou também, há quanto tempo você fez a sua última confissão? Então, essas três primeiras perguntas que a Igreja nos propõe no seu exame de consciência são muito importantes. Qual é a finalidade pela qual eu me aproximo do sacramento? Se eu tenho sido sincero na confissão dos meus pecados e há quanto tempo eu não me confesso. Tudo isso são as primeiras coisas que eu direi ao meu confessor, eu direi ao sacerdote, há quanto tempo não me confesso. E depois, se nas últimas confissões omiti deliberadamente alguma coisa. Aí sim, a Igreja nos convida a um exame detalhado a partir dos mandamentos. A Igreja nos lembra que o Senhor disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E nos convida a avaliar a nossa vida, nossa relação com o Senhor nosso Deus, a partir do primeiro, segundo e terceiro mandamentos da lei de Deus, que nos falam dessa relação filial, dessa relação direta com o Senhor. Depois a Igreja nos relembra que o Senhor disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e nos recorda os outros sacramentos restantes para que avaliemos a nossa vida com os irmãos à luz da lei de Deus. Então, o que devemos nós apresentar ao Padre diante da confissão? Devemos apresentar ao Padre as faltas que a nossa consciência nos acusa ao fazermos o exame de consciência para com Deus e para com os nossos irmãos. Por fim, a Igreja nos lembra a palavra do Senhor Jesus que diz: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, e nos convida a uma sincera e verdadeira entronização no nosso próprio coração. Que nós mergulhemos profundo dentro de nós mesmos e alcancemos em nós as raízes daquilo que causa em nós o pecado. E assim, depois de avaliarmos a nossa relação com Deus, a nossa relação com o próximo, avaliamos a nossa relação e o nosso desejo íntimo de santidade. Assim faremos um bom exame de consciência, para nos relembrar, em primeiro lugar, a finalidade daquilo que eu busco na confissão,
Depois, há quanto tempo não me confesso e se deliberadamente omiti alguma coisa nas minhas últimas confissões. Por fim, um exame de consciência detalhado sobre os 3 primeiros mandamentos, que nos relembram a, a obrigação de amar a Deus sobre todas as coisas, e depois os demais mandamentos, que nos relembram a obrigação de amar o próximo como o Senhor amou. E por fim, uma entronização, um mergulho em nós mesmos para nos perguntarmos da nossa boa vontade de santidade, do nosso desejo de santidade, ou seja, da nossa relação conosco mesmo e dos pecados que muitas vezes a sós cometemos. No nosso exame de consciência, feito tudo isso, deliberadamente tendo reconhecido os nossos pecados e nos arrependido deles, o Senhor nos convida a uma ação de graças, a um canto de louvor. Louvor pedindo a Deus o seu perdão, louvor sabendo que o Senhor já nos perdoou diante do sacerdote, diante da absolvição sacramental. Então, sempre o exame de consciência deve terminar com agradecimento a Deus. Um agradecimento porque o Senhor nos convida e nos ajuda a entrarmos no mais íntimo de nós, para reconhecermos o nosso pecado, e também um agradecimento pelo perdão que o Senhor nos dá misericordiosamente. E por fim, não nos esqueçamos, irmãos, diante do sacerdote, diante do próprio Cristo que perdoa os nossos pecados, somos nós que nos acusamos em pecado. Portanto, nós não justificamos o nosso pecado, nem mesmo colocamos a culpa sobre terceiros. Diante do Padre, nós nos acusamos em pecado e dizemos o nosso pecado e qualquer outro agravante possível. Que o Senhor nos conceda a graça de nos prepararmos para a Semana Santa com uma boa confissão.